Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é segunda-feira, dia 12 de agosto de 2024. A gente começa, como sempre, olhando para os indicadores locais. A gente teve uma semana onde o Bovespa subiu, por incrível que pareça, 3,78%. Né? Começamos uma semana bastante conturbada na segunda-feira e a gente fecha a semana aí com uma bela alta aí acima dos 130 mil pontos pela primeira vez desde fevereiro desse ano. Tá? No cenário doméstico, a gente teve divulgação do IPCA de julho, que ficou um pouco acima do consenso do mercado. O IPCA de julho avançou 4,5% na base de 12 meses, frente a uma expectativa de 4,47%. A semana também foi marcada por resultados da temporada de balanço do segundo trimestre de 2024, sendo divulgados aí de várias empresas ao longo da semana. Tá? O principal destaque positivo que a gente teve na semana foram as ações do Grupo Pão de Açúcar, que subiram mais de 17%, com as ações cíclicas aí se beneficiando de um sentimento de maior apetite por risco, né, e também um fechamento da curva de juros, principalmente dos vértices mais longos. O Matheus Ogata vai mostrar isso para a gente mais à frente. Já na ponta negativa, a gente teve o destaque das ações da Vamos, que recuaram 5,9% na semana, após os resultados do segundo trimestre de 2024 indicarem um crescimento na inadimplência de contratos de aluguéis de máquinas agrícolas. Tá? Então, isso acabou refletindo aí e pesando sobre o preço das ações. Olhando para o cenário internacional, então, como eu falei, os mercados globais eles começaram a semana com muita volatilidade. A gente viu o Banco Central do Japão assegurando que não vai subir juros, né, enquanto os mercados estiverem instáveis, e também depois de dados de pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos melhores do que esperado. Isso acabou acalmando um pouco as preocupações sobre uma possível recessão. Então a gente viu os mercados caindo muito ali na segunda-feira, né, os mercados globais caindo muito na segunda-feira e vindo se recuperando ao longo da semana, e com isso a gente viu o S&P 500 fechando basicamente a semana estável, né, com queda aí de 0,04%, e o Nasdaq aí fechando até em leve alta, né, subiu 0,39% na semana. Tá? Os resultados do segundo trimestre de 2024 continuam indicando uma certa desaceleração econômica e um enfraquecimento no poder de repasse das empresas nos Estados Unidos, o que sugere também aí uma possibilidade ainda maior, né, de que o ciclo de corte de juros está bem próximo de ocorrer, né? Então, inclusive, agora na reunião de setembro já se espera, né? O mercado já espera que o Fed finalmente irá iniciar então o corte de juros lá nos Estados Unidos, tá? Voltando para o Brasil, a gente olha o IFIX, que é o nosso índice de fundos imobiliários. O IFIX fechou a semana em queda de 0,56%. A gente teve os FIIs de papéis tendo um desempenho médio de menos 0,66% na semana, e os FIIs de tijolo recuando aí 0,46% na semana. Tá? E na parte de moedas, a gente viu o real tendo uma das melhores performances semanais, né, contra o dólar. A gente viu, então, o dólar recuando 3,88% frente ao real, e fechando cotado, então, a R$ 5,51. Já o índice DXY, que representa a variação do dólar frente a uma cesta de moedas, fechou a semana basicamente estável, leve queda aí de 0,06%. Tá? E olhando as criptomoedas, a gente viu uma semana híbrida, né, onde o Bitcoin aí subiu 3,5% e o Ethereum recuou 2,68%. Lembrando também que a gente teve alta volatilidade nas criptomoedas ao longo desta semana, ambas começaram caindo muito também no início da semana. O Bitcoin ainda conseguiu fechar a semana no campo positivo, né, até bem positivo, revertendo, e o Ethereum não chegou a reverter todas as perdas, mas recuperou boa parte dela, mas ainda assim fechando levemente negativo, tá bom? E agora então chamo o Matheus Ogata comentar um pouquinho da curva de juros pra gente. Fala, Matheus, bom dia. Fala aí, bom dia, Gustavão. Bom dia, pessoal. Bom, a gente teve até um cenário meio misto, né? Por mais que os vértices mais longos tenham fechado um pouco, bastante até, na verdade, na sexta-feira ali estava tendo uma variação de quase 2 pontos percentuais aí no dia, né? Mas pode ver que ficou um pouco misto, né? Nos vértices mais curtos a gente tem uma elevação e nos vértices mais longos a gente tem uma queda, né? Mas quando a gente olha na conta do mês, a gente vê que a gente tem uma queda, e tudo isso por conta
de algumas questões aí que aconteceram na semana passada. A gente teve aí, de fato, aquela quebradeira no começo da semana passada, né? Um monte de notícia ruim e bolsa no Japão despencando, mas até o final de semana ela já tinha recuperado boa parte das perdas, então a gente vê que foi um desespero um pouco mais momentâneo. E a gente teve alguns dados aí, como o Gustavão falou, que reverteram esse temor de uma recessão mundial, né? Ou em grande parte aí nos Estados Unidos. E por conta desses dados mais benignos, mais tranquilos, a gente teve aí uma recuperação aí tanto das bolsas como também uma queda aí nos juros, né? Consequentemente aí no medo que o pessoal estava aí no começo da semana. E acho que para essa próxima semana aí eu vou destacar aqui a questão do índice de preço ao produtor, ao consumidor, que a gente vai ter aí nos Estados Unidos, e também a gente vai ter uma proxy do PIB brasileiro, uma prévia aí, né, de como está a questão do nosso crescimento e tudo mais, para a gente sentir um pouco melhor aí como é que está a temperatura aí da água, né.